de cada qual. Então, aprovado. Esse é o único item da sessão administrativa. Vamos passar para a sessão judiciária, dando preferência. Desembargador, aqui está Eliot Akel, mas ele faltou. É o doutor Pires? Quem é que tocou aqui? Eliot Akel. Ele está representando a corregedoria no Recife. Então foi por engano. Nós vamos dar... Está sendo retirado de pauta o processo número 86. O relator, eminente desembargador Roberto McCracken, retira de pauta 86, não vai ser julgado. Também o 95, desembargador Luiz Soares de Mello, retira de pauta o número 95. Mas esses... Como é que é? Há dois processos, o 19 e o 83, em que há pedido da parte para sustentação oral. Eu consulto o desembargador Tristão Ribeiro se está deferindo. Ele deferiu? Então, ele deferiu, ad referendo no colendo órgão especial, deferido, adiamento por uma sessão para sustentação oral. E o 83, desembargador Calduro Padim, também deferiu adiamento por uma sessão para sustentação oral. Passemos agora, então, às preferências dos desembargadores convocados. O primeiro, número 64, desembargador Luiz Zambra, relator. É uma direta de inconstitucionalidade do Partido Trabalhista Brasileiro e município de Suzano. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, trata-se da lei municipal de Suzano, que majorou o IPTU em até 80%. Segundo se alega, aprovada em desacordo com as formalidades legais, de acordo com a petição inicial. Ela havia sido rejeitada numa primeira oportunidade pela Câmara Municipal em novembro de 2013. Logo em seguida, foi novamente remetido o projeto de lei com algumas alterações, e aí foi aprovado em dezembro. A direta de inconstitucionalidade é promovida pelo PTB, que demonstrou a representação na Câmara. Eu dei um despacho nesse sentido. Existe uma alegação de nulidade do procedimento legislativo que eu estou rebatendo. E o que sobra aqui, a bem dizer, aumento exagerado que viria a ofender os princípios da moralidade e razoabilidade públicas, ensejando liminar nos mesmos moldes da ação do IPTU de São Paulo. Eu havia proposto a concessão da liminar, data vênia contra gosto, porque eu acho que não tem ilegalidade nenhuma, e por isso que eu entendi por bem remeter a matéria a esse plenário. Os vícios formais, eu estou afastando. Eu coloco, não haver dúvida de que, rejeitado o projeto de aumento numa primeira oportunidade em novembro, com algumas poucas alterações, veio a ser reapresentado no início de dezembro e foi aprovado em regime de urgência. Afirma-se aqui a ilegalidade da aprovação, porque descaberia regime de urgência em se tratando de lei complementar, e ainda que o projeto reprovado não poderia ser reapresentado na mesma legislatura, mas somente no exercício seguinte. Na própria inicial, se desmente a procedência desses dois argumentos. Eu cito folhas 12, a Lei Orgânica Municipal ali mencionada no artigo 47. Havendo previsão de regime de urgência, nas leis complementares do artigo 35 antecedente, desde que solicitado pelo prefeito, o prefeito pode reapresentar em regime de urgência.
E, de acordo com o subsequente artigo 47, rejeitado o projeto de lei complementar, ele poderá ser reapresentado no mesmo exercício apenas mediante proposta da maioria absoluta da Câmara. Só que essa ressalva não se aplica a projeto de iniciativa do prefeito, de acordo com o parágrafo único desse dispositivo. Ele pode solicitar novamente a representação, não precisa de maioria qualificada nenhuma, porque é só ele. No aspecto estritamente formal, por outro lado, aí que vem o choque data vênia com o posicionamento desse plenário. A simples majoração dos índices da planta genérica de valores, a meu ver, não implica em ilegalidade nenhuma, desde que não ultrapassado o valor real dos imóveis tributados, o que não pode é taxar sobre um valor superior ao real. Esse é o máximo permitido para a tributação, porque se tributar acima do real vai haver confisco. E somente nessa hipótese vai haver confisco. Em São Paulo, no precedente do IPTU, a planta genérica não sofria atualização desde 2009. A atualização maior que a da mera inflação de um único exercício, portanto, a rigor seria possível. Haveria mera recomposição da base imponível. Não importa se 20, 40, 50 ou 80 a mais. O que não pode é superar o valor real. De acordo com o artigo 97, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, equipara-se à majoração do tributo a modificação de sua base de cálculo, o que importa em torná-lo mais oneroso. Exatamente o que acontece aqui. Daí a necessidade de lei em sentido estrito. Mas aqui foi por lei, como foi em São Paulo. Esse óbice não existe. Encarada a questão sob esse prisma, não teria havido ilegalidade nenhuma, não haveria falar em efeito confiscatório. Confisco é quando se tributa o nada, ou seja, acima do valor real. Eu fiz uma ressalva no final, exatamente para deixar esse plenário a definição da matéria. O que se discute no plano da moralidade pública é, em última análise, só sobra isso. A razoabilidade de majorar o IPTU em até 80% de uma só vez, de um exercício para o outro. Na capital, quando se concedeu a liminar, sob esse pretexto de afronta à razoabilidade ou à moralidade, quer dizer, o que é razoável? É 50 ou 49 ou 45? Está substituindo o juízo político da administração, que é um ato discricionário, por outro, que é o do próprio relator, que é o do próprio judiciário, o que eu acho um verdadeiro absurdo. Na capital, o aumento não teria cedido 35%, mesmo assim veio a ser concedido, sob esse fundamento. Então, adotadas as mesmas considerações, essa brecha política me parece que foi reforçada com a lei de improbidade. O que é improbidade? O que é imoral, o que não é razoável. Na prática, está havendo substituição do subjetivismo do órgão próprio, que é o executivo, pelo do órgão impróprio, que é o judiciário. Eu deixo a critério de vossas excelências decidir como acharem melhor. Eu não reconheço quebra nenhuma ao princípio da legalidade. Eu acho que se entender que é muito, 80%, então que se dê a liminar. E fica a critério de vossas excelências. Desembargador Márcio Bartoli. Como eu tenho uma DIN idêntica a essa, andei pensando nesse tema e meu voto acompanha o do relator, desembargador Luiz Zambra. Ele examinou a tramitação do processo de lei, culminou na lei municipal impugnada e não reputou presentes os vícios de inconstitucionalidade formal alegados. Uma vez não reconhecidos, no caso de Suzano, vícios formais de tramitação capazes de ofender o processo legislativo constitucional, então meu voto indefere a liminar. No que toca
a inconstitucionalidade material por suposta infringência aos princípios constitucionais da moralidade pública e razoabilidade, a meu ver, é impossível a concessão da liminar pretendida nesse particular, tendo em vista que, para a apreciação de tais alegações, mostra-se imprescindível a análise aprofundada de toda a documentação juntada aos autos, bem como dos critérios e motivos da majoração do tributo, inclusive da recente valorização imobiliária no município de Suzano, análise dependente das informações de todas as autoridades envolvidas. Esse exame complexo somente será possível no julgamento do mérito da apresentação, lembrando-se que significativos aumentos dos valores venais de imóveis não bastam para a comprovação da verossimilhança necessária a evidenciar que a majoração foi irrazoável, feriu moralidade ou teve efeito de confisco, o que impede se ordene de plano e por esses motivos e por esses fundamentos a impactante suspensão da vigência do ato normativo impugnado. Nesse sentido, em 23 de janeiro de 2014, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, presidente em exercício, suspendeu os efeitos da decisão monocrática prolatada em ação direta de inconstitucionalidade do Tribunal de Santa Catarina, que por sua vez, suspender a eficácia de dispositivos da Lei Municipal Majorante do IPTU de Florianópolis, medida cautelar número tal de Santa Catarina. Nessa ocasião, o ministro reconheceu o argumento de que o imposto corrigido no referido município se encontrava defasado há muitos anos, destacou, aspas, a iminência de prejuízos diretos na ordem de 90 milhões ao município de Florianópolis, fecha aspas, bem como, aspas, manifesta interesse público e risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o que igualmente entendo estar configurado nesse caso de Suzano. No precedente relativo à majoração do IPTU pela Lei Municipal da Capital, acompanhei o desembargador relator em razão dos aparentes vícios na formação da lei tributária, o que impôs imediata intervenção judicial. Como relator na ação direta de inconstitucionalidade impugnando lei semelhante no município de São Sebastião, eu inicialmente conceder a liminar pleiteada, também com fundamento na verossimilhança das alegações de inconstitucionalidade formal, além, obviamente, do periculum in mora. Posteriormente, uma vez afastados os indícios de prejuízo ao processo legislativo constitucional pelo agravo regimental interposto pelo prefeito municipal, reconsiderei a decisão, revogando a liminar em virtude da ausência de um dos requisitos cautelares. Então, por este voto, senhor presidente, eu proponho indeferimento da liminar. Desembargador Grava Brasil. Senhor presidente, eu me preocupei inicialmente por conta do precedente de que foi julgado aqui no final do ano passado, mas eu não estive presente. Mas conversando a respeito com os colegas, me informaram que lá haveria um vício formal. Então a hipótese aqui é diferente. E eu estou convencido, tanto pela divergência como pelas palavras do ilustre relator, né, que proferiu o voto, mas pregou a sua não aceitação. Acho que é insubstituível a colocação, né, realmente, da substituição do subjetivismo de um poder que tem essa finalidade, que é o poder legislativo, pelo subjetivismo do órgão especial, que vai dizer o que é razoável e o que não é razoável. Eu peço vênia para votar com a divergência do desembargador Márcio Barta. Desembargador Paulo Dimas. Senhor presidente, eu acompanhei atentamente as ponderações e eu digo que recentemente, agora tão logo retornei do recesso, me deparei com um caso de outro município, pedido também, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, da suspensão da cobrança do IPTU, tendo em vista justamente um alardeado vício formal, que eu também não vislumbrei de imediato, e também com essa questão de que o aumento seria excessivo, seria abusivo, e iria de encontro aí a esses princípios constitucionais já mencionados. Mas, além dessa questão de entender que, em princípio, não caberia de plano, sem pelo menos ainda ouvir a autoridade impetrada, fazer uma ponderação sobre essa questão da existência ou não de razoabilidade no aumento implementado, me parece que há um outro aspecto. Quando nós deliberamos a questão do IPTU de São Paulo, nós estávamos em dezembro e o prefeito da capital teve tempo hábil para
fazer novos lançamentos, encaminhar as notificações, e, enfim, permitir a cobrança do imposto num novo padrão que foi deliberado aqui pelo Judiciário. Agora, em janeiro, no caso que eu peguei, agora, nesse caso, fevereiro, você, de uma maneira, uma penada, simplesmente dizer que aquela cobrança indevida por uma questão subjetiva e impedir que até o município possa oferir a sua receita, vai implicar, ao meu ver, em grave prejuízo à ordem pública. Você vai deixar, de repente, o município sem receita. O prefeito teria que simplesmente recolher as notificações ou deixar de dar eficácia às notificações já expedidas, expedir novamente, fazer o recálculo de tudo, expedir novos carnês, enfim. Isso poderia implicar no município perder receita, ficar sem receita em 2, 3 meses, com prejuízo evidente à administração pública, inclusive para prover os serviços essenciais. Então esse até foi o fundamento que eu utilizei naquela hipótese do caso que eu indeferi a liminar e não recebi até esse momento nenhum agravo interno. Mas eu pondero também essa questão, que eu acho que não é razoável que agora, sem ouvir pelo menos a autoridade impetrada, se faça um juízo de razoabilidade ou não do lançamento, para suspendermos a cobrança e eventualmente deixarmos o município numa situação dificultosa com relação à aferição de receitas. No meu despacho, nesse caso que eu indeferi a liminar, disse que, evidentemente, se ficar demonstrado o vício formal no projeto, que aqui, em princípio, não existe, ou a falta de razoabilidade na exação, o que nós podemos fazer é determinar a compensação, repetição, enfim, haverá mecanismos possíveis de recompor a situação do contribuinte. Então, por esse aspecto, eu também denego a liminar. Desembargador Antônio Carlos Malheiros. Senhor presidente, eu também estou denegando a liminar, voto pelo indeferimento. Eu só queria ressaltar, eu não entendi o final do voto do Dr. Grava Brasil, que ele disse que acompanhava a divergência. Por enquanto, eu acredito que não tenha havido divergência. O relator, ele concede a liminar. Embora ele tenha colocado, pelo voto dele, está concedendo. Desembargador Damião Kogan, primeiro, depois o desembargador relator. Eu cedo para o esclarecimento, senhor presidente, até para... Então, desembargador Luiz Zambra. Quanto à demora de só estar se discutindo isso agora em fevereiro, eu acho que a gente não pode negar a prestação jurisdicional pelo seguinte: esse projeto foi rejeitado no final de novembro, ele foi reapresentado a toque de caixa em dezembro, foi aprovado a toque de caixa lá pelo meio de dezembro, depois veio o recesso e veio para a gente. Vai fazer o quê? Agora, realmente, eu joguei aqui para o plenário por desencargo de consciência, eu jamais daria uma liminar desse e estou dizendo por quê. Na verdade, não existe divergência. Se eu ficar com o voto, eu vou acrescentar, que talvez não seja o posicionamento desse tribunal, dos 25, eu vou acrescentar que eu acho um verdadeiro absurdo se substituir o subjetivismo do legislativo pelo do judiciário, somente isso. Então, Vossa Excelência também indefere. Eu joguei aqui para ver o que dava. Certo. Lavei minhas mãos, mas o meu posicionamento pessoal eu nego, como negaria em São Paulo. Então, por enquanto, desembargador Gonzaga Franceschini. Senhor presidente, na época em que este colégio órgão especial julgou o caso de São Paulo, eu fui um dos votos vencidos, exatamente porque eu entendi que não se havia oportunizado a prefeitura a possibilidade de se manifestar e de expor as suas razões e inclusive não conhecia o voto do eminente relator, não pôde contrariá-lo. E ouvindo hoje as manifestações, fico até mais convencido do acerto, então, daquela minha decisão anterior. Eu peço ele também para acompanhar o relator. Então. Vossa Excelência não tem voto, desembargador Francisquini, tem direito à palavra, evidentemente, mas porque o desembargador Luiz Zambra está na cadeira de Vossa Excelência. Perfeitamente. Desembargador Eros Picelli.
Peço vista, senhor presidente, para examinar aqui um aspecto, que é o artigo 67 da Constituição Federal. A questão realmente, porque pelo que consta aqui, que eu entendi, a reapresentação foi feita no mesmo exercício. Desistiu? Não é isso? A reapresentação do projeto foi feita no mesmo exercício. Não é? Com alterações? Então, adiado a pedido do desembargador. Eu vou dar uma examinada, por favor. Desembargador Luiz Zambra. Peço apenas para me retirar. Pois não, agradeço a participação de Vossa Excelência. Muito obrigado. Vamos agora dar preferência ao desembargador Enio Zuliani, que também comparece convocado. Número 84 da pauta. O doutor Enio não está, mas o desembargador Luiz Ganzella pediu vista porque já teve acesso ao voto do desembargador relator, não é? No número 25 da pauta, é um agravo regimental, relator desembargador Luiz Soares de Mello. Houve pedido de vista do desembargador Xavier de Aquino. 25. Pediu vista. E o número 92, o relator, que é o desembargador Luiz Ganzella, retira de pauta juntamente com 21. Não é? Então, tanto 92 como 21 também retirado de pauta. Vamos, pois não, desembargador Grava Brasil. Presidente, foi pedido vista do 25, desculpe. Foi retirado de pauta. Retirado, porque o 27 também é a mesma situação. 27. Desembargador Luiz Soares de Mello. Sim, 25 foi tirado com vista para o desembargador Xavier de Aquino. E não foi retirado de pauta. Retirado de pauta foi outro. O 27 não é a mesma coisa, desembargador Luiz Soares? 27 é idêntico, o fato é o mesmo, só as comissões que são diferentes. Então, o desembargador Xavier de Aquino também pede vista, pede vista dos dois, certamente. Agora, vamos, desembargador Paulo Dimas. Senhor presidente, eu também peço vista também dos dois sucessiva. Casos. O número 65, desembargador Antônio Vilenilson, que também comparece convocado. Embargos de declaração. Meu voto rejeita os embargos. Assim está decidido. Número 29, mesmo desembargador, arguição de inconstitucionalidade. 19ª Câmara de Direito Privado. Eu encaminhei voto a todos os que participam do julgamento. Meu voto é um pouco longo, tem 14 laudas. Eu estou acolhendo a arguição de inconstitucionalidade. Aqui, esse tema, não sei se ele é polêmico, mas ele é novo. Não há precedentes. Eu estou, deixa eu ver se lendo a ementa, né? A arguição de inconstitucionalidade, ação de reintegração de posse, arguição de uso capião especial urbana pelo réu, artigo 13 da Lei 10.257 de 2001, a ausência de dispositivos que o procedimento da exceção de uso capião, eu não sei se aqui está tolhida alguma coisa, a sentença que a reconhece não é título hábil ao registro público, princípio do devido processo legal, da celeridade e da razoável duração do processo, acolhimento da arguição para se declarar inconstitucional a parte final do artigo 13 da Lei 10.257, que diz o seguinte: valendo a sentença que é reconhecer como título para registro no cartório de registro de imóveis. Resumindo, o que eu vou dizer no voto é o seguinte, é que não figuram nesses processos em que se reconhece o uso capião
em pedido contraposto ou em reconvenção, não comparecem aí aqueles litisconsortes necessários, nem a Fazenda Pública, e justamente por isso é que a minha decisão é nesse sentido. Mas eu vim aqui para aprender e fico à disposição dos colegas todos. Desembargador Grava Brasil. Pedindo vista, senhor presidente. Desembargador Arantes Teodoro. Também, senhor presidente. Então, adiado a pedido dos ilustres desembargadores. Vossa Excelência, desembargador Vilenilson, continua agora a relatar o número 49, é uma direta de inconstitucionalidade do Guarujá. O meu voto julga procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei 3.742 de 2009 do município do Guarujá. A ementa diz o seguinte: ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal de iniciativa do Legislativo que impõe medidas administrativas relativas ao sistema de ensino municipal, matéria privativa do prefeito, ato de administração, violação do princípio da separação de poderes, procedente à ação. O relator julga procedente e esse é o resultado. Vossa Excelência continua relatando agora o número 53, outra direta de inconstitucionalidade do município de Arapeí. Antecipando o voto, eu julgo extinto o feito sem julgamento do mérito. Por 3 razões eu estou julgando assim. Primeiro, o município carece de legitimidade para propor a ADIM. Segundo, a ausência de impugnação à lei ou ato normativo, bem como de indicação dos dispositivos da Constituição Estadual que teriam sido violados. O terceiro não é bem... O terceiro é mais para dizer que são impertinentes algumas alegações. Incognoscíveis alegações de afronta indireta à Constituição Estadual e de questões que demandam análise de matéria fática. Eu estou extinguindo a ação sem exame do mérito. O relator extingue a ação sem exame do mérito e é esse o resultado. Vossa Excelência continua com a palavra. Agora o número 68, embargos de declaração do município de Piracaia. Tem um colega meu aqui que está dizendo que vai pedir vista. Eu rejeito os embargos. O relator rejeitou. Esse é o resultado. O último de Vossa Excelência, número 88 da pauta. O 24 não está na pauta? Esse é o vice que tem que... Eu estou impedido, então será outro julgamento. Então agora é o 88. 88, mandado de segurança. Estou denegando a segurança. Mandado de segurança, concurso público, ausência de direito líquido de certa nomeação dos candidatos classificados, além do número de vagas, do número previsto no edital. Ausência de preterição do impetrante. Eu denego a segurança. Relator denega a segurança e esse é o resultado. Peço ao eminente vice-presidente, desembargador Eros Picelli, que presida o julgamento do número 24. 24 da pauta é um agravo regimental da comarca de São Paulo. Vossa Excelência, doutor Vilenilson, tem o voto 21.176. A palavra. Agravo regimental interposto ao indeferimento de liminar em mandado de segurança contra ato do presidente do Tribunal de Justiça que negou posse no cargo de escrevente judiciário a acusado de cometer crime contra o patrimônio. A ausência dos requisitos legais, estou negando provimento ao recurso e até analisando algumas questões fáticas, né? Então, estou propondo que se negue provimento ao agravo regimental. Nenhuma divergência, é esse o resultado. Então, negaram provimento ao recurso. Eu peço respeitosamente licença para me retirar. Eu agradeço a participação de Vossa Excelência. Vai voltar ainda. Ainda volta? Hoje? Não. Depois. Sim. Claro, óbvio. Tá bom. Então, deferida a licença. Vamos passar agora para as preferências. O número 46 da pauta, desembargador Evaristo dos Santos, é uma direta de inconstitucionalidade de Sorocaba.
presidente. 46. Eu mandei já aos colegas o voto, os que tenham recebido. Eu vou me limitar à leitura da emenda e, se algum esclarecimento for necessário, eu me prontifico a acrescentar. Ação direta em constitucionalidade, Lei Municipal de Iniciativa Parlamentar, dispondo sobre a instituição do Programa Municipal de Ecoterapia. Descabimento, no meu modo de ver, criação do serviço público e decorrentes despesas e encargos do Poder Executivo sem a necessária indicação de recursos, vício de iniciativa, afronta a separação dos poderes, precedentes desse egrégio órgão especial, inconstitucionalidade do ato normativo, procedente a ação é o meu voto, senhor presidente. Relator julga procedente. E esse é o resultado. Número 50 da pauta, relator desembargador Luiz Soares de Mello, direta de inconstitucionalidade de Sorocaba. Também igualmente pelo elemento, senhor presidente, Lei Municipal 10.382 de Sorocaba, norma que torna obrigatória a impressão do sistema Braille de contas de consumo de serviço autônomo de águas e esgotos e carnês de imposto predial. Suposto vício de iniciativa e ofensa ao princípio de separação de poderes, criação de obrigações para a administração municipal, ingerência indevida, atos de gestão, organização e execução de atos do governo. Proposta que deveria partir do executivo local, vício de iniciativa configurado, ofensa direta ao princípio de separação de poderes. Eu estou julgando a ação procedente, senhor presidente. Relator julga a ação procedente. E esse é o resultado. Número 17 da pauta, relator, desembargador Guerreiro e Rezende, boas-vindas a Vossa Excelência, retornando ao órgão especial. Está com a palavra. É o mandado de segurança, impetrante José Roberto Nunes Júnior, impetrado Fazenda do Estado. Governador. Caso aqui do investigador de polícia, que propõe mandado de segurança, porque foi exonerado depois do exercício da função pública pelo fato de ter feito um filme pornográfico quando não era ainda servidor público, 5 anos antes. E diante desse quadro, o poder público o exonerou. Ele propõe a demanda dizendo que ele deveria ter sido analisado e avaliado no ato da posse e o comportamento desamorador praticado em tempo pretérito deveriam ter sido avaliados por meio de levantamento ético-social sobre a vida pregressa dele. Eu estou concedendo o mandado de segurança a favor dele, dizendo que passou muito tempo e a pena não pode ser perpétua. E, além do mais, o ato discricionário praticado pelo poder público, no caso, viola o direito fundamental dele, cidadão. Esse é o meu voto. O relator concede a segurança. Concedo. E esse é o resultado. Número 18 da pauta, relator o desembargador Ferreira Rodrigues. Este feito foi adiado a pedido dos desembargadores Paulo Dimas Mascaretti e Antônio Carlos Malheiros, após o voto do relator afastando a preliminar e denegando a segurança. Houve sustentação oral. Então, agora com a palavra, eminente desembargador Paulo Dimas. Senhor presidente, esse caso específico, eu estava verificando hoje que acabou, por uma falha do gabinete, não encaminhando o voto à mesa e aos colegas. Eu verifiquei que até nós julgamos um caso anterior, né? Aqui, em princípio, eu examinei o caso concreto. O que nós temos? Temos uma funcionária, aliás, uma candidata de um concurso público para o cargo de analista de promotoria, que, em princípio, teria sido aprovada no concurso de 2010, foi classificada na posição de número 81 para a regional de Ribeirão Preto,
e só foi nomeado em 2012, mediante uma portaria simplesmente publicada no Diário Oficial de outubro de 2012. E ela acabou, evidentemente, não tendo conhecimento do edital, e por isso acabou decorrendo o prazo sem que ela soubesse da nomeação. A nomeação foi tornada sem efeito também em novembro de 2012, e ela agora reclama que ocorreu uma ilegalidade e pede a concessão da ordem. Eu estive reestudando a matéria e, inclusive, examinando a jurisprudência mais recente do STJ, e aqui, e também examinando o edital, porque o edital tem uma disposição no item 16.1, que diz que a nomeação poderá ser precedida de convocação para a anuência do candidato, efetuando-se a comunicação por telegrama e publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Poder Executivo, seção 1, concursos. Isso não foi observado, e aqui até se coloca que o edital fala em poderá. Mas a questão que me pareceu importante e que me chamou a atenção agora é de que transcorreram mais de 2 anos entre a publicação dos candidatos que foram aprovados e a nomeação. E aí a questão que se coloca é o seguinte: é razoável, é regular esperar que a pessoa por 2 anos fique consultando diariamente o Diário Oficial para verificar se surgiu a sua nomeação ou não? E eu, depois, analisando a jurisprudência, a orientação consolidada no STJ, diz que lá que é válida simplesmente a nomeação e convocação através do órgão da imprensa oficial, desde que tenha sido razoável o tempo transcorrido entre a realização ou divulgação do resultado e a referida convocação, porquanto não é exigido que o candidato acompanhe diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais. E aqui me pareceu que realmente foge à legalidade e à razoabilidade impor ao candidato que acompanhe ao longo de 2 anos, sem maior expectativa, se ele será ou não nomeado. Diante dessa situação, o senhor presidente aqui não trouxe o voto escrito, não houve encaminhamento pelo gabinete, mas em síntese, meu posicionamento é no sentido de conceder a ordem a partir desses fundamentos que eu estou deduzindo. Evidente que tem aqui um precedente. Eu não sei se a situação é exatamente idêntica em termos fáticos, mas o que acontece é que provavelmente o candidato irá apresentar o competente recurso quanto à deliberação nossa e pode até haver uma reversão. Mas, feita essa reflexão agora, me pareceu que não é lógico nem razoável exigir que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, sendo que o próprio edital prevê que numa situação como essa poderia haver a intimação por telegrama. Então eu concedo a ordem, senhor presidente. Desembargador Malheiros, a anotação que eu tenho aqui, que ele acompanha o eminente relator e não vai declarar, é isso? Não, eu estou acompanhando a divergência. A divergência? Divergência, senhor presidente. Uma anotação, então. E Vossa Excelência vai declarar? Divergência do Paulo. Então, há uma divergência, o relator denega a segurança e o desembargador Paulo Dimas e o desembargador Malheiros concedem a segurança. Vamos votar. Desembargador Decano. Com a divergência. Desembargador Guerreiro e Rezende. Divergência. Desembargador Xavier de Aquino. Concedo. Desembargador Antônio Luiz Pires Neto. O relator. Desembargador Ferreira Rodrigues é o relator. Desembargador Péricles Pisa. Desembargador Evaristo dos Santos. Com o relator da Tavênia, senhor presidente. Desembargador Padim. Não está. Desembargador Roberto Macracken. Concedo. Desembargador Luiz Soares de Mello. Desembargador Grava Brasil. Relator. Desembargador Luiz Ganzella. Relator. Desembargador Itamar Gaino. Voto com divergência. Desembargador Vandercy. Divergência, senhor presidente. Desembargador Arantes Teodoro. Eu denego, senhor presidente. Como? Desembargador Tristão Ribeiro. Com a divergência. Desembargador Eros Picelli. Com o relator. Desembargador Damião Koga. Divergência. Desembargador Márcio Bartoli. Com a divergência. Desembargador Salete. Com a divergência, senhor presidente. Desembargador Roberto Mortari. Divergência, senhor presidente. Concederam.
O relator fica desembargador Paulo Dimas e o desembargador relator declara. O número 94 da ordem é o desembargador... Padim não está aí? Está? Seria o doutor Padim, mas ele não está. Então, agora é o número 13 da pauta, desembargador Antônio Carlos Malheiros, embargos de declaração. Senhor presidente, embargos de declaração, omissões e contradições, inocorrência, efeito infringente possível, mas somente quando configuradas quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração e o acolhimento provocar necessariamente mudança na situação de fato ou de direito indicada no acordo embargado em grau suficiente para alterar o resultado do julgamento anterior, o que aqui não ocorre. Portanto, senhor presidente, eu estou rejeitando os embargos. Relator rejeita, e esse é o resultado. Número 60 da ordem, desembargador Itamar. Nesse caso, senhor presidente, já entrou em pauta anteriormente e eu pedi adiamento e tenho voto. Esses embargos? Embargo de declaração. Então, sim. Então, perdão aqui pelo descuido. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Então, o eminente relator já havia proferido voto anteriormente. Eu pedi adiamento porque a parte alegava omissão no acórdão, que não havia enfrentado uma preliminar de inadequação da via eleita, da via do mandado de segurança. Alegava também contradição. E constatei que realmente há omissão em relação a essa preliminar, que não foi enfrentada no primeiro acórdão e nem agora pelo eminente relator no julgamento dos embargos declaratórios. E eu conheço, portanto, dessa preliminar, mas a afasto, porque se trata aqui de uma questão que envolve interesse de funcionário público relacionado a uma gratificação chamada gratificação de incentivo à especialização e produtividade, GIEP, e o funcionário foi eleito para presidir o sindicato, pleiteou o afastamento da atividade funcional com a remuneração integral, incluída essa gratificação. A autoridade impetrada negou a gratificação, dizendo que era uma gratificação própria da atividade. Portanto, não poderia ser paga no caso de afastamento. E o funcionário, então, impetrou a segurança, e eu não vejo por que não seja o mandado de segurança a via adequada. Então, eu estou enfrentando essa questão, suprindo a omissão que efetivamente houve, dizendo por que é adequada a via eleita, e depois digo que não há contradição no julgado, simplesmente porque ele, segundo a interpretação que dá a parte embargante, não seria conforme a legislação e a Constituição estadual e federal. Porque a contradição tem que ser intrínseca ao julgado, e não a contradição que se pode detectar por consequência da interpretação que a própria parte dá às normas legais. Em resumo, eu afasto a contradição, acolho parcialmente os embargos para suprir a omissão que efetivamente houve, que seria a causa de nulidade, porque é uma preliminar que prejudica a análise do mérito, mas isso sem resultado, sem alteração do resultado. Então, acolho parcialmente, sem alteração do resultado. Desembargador Antônio Carlos Malheiros. O doutor Itamar tem toda a razão. Ele havia feito essa observação e agora, quando Vossa Excelência me chamou, sem observar que ele havia pedido vista, eu repeti o meu voto, o resultado já proferido na sessão anterior. Ele tem toda a razão, houve realmente esta omissão
e se Sua Excelência puder ficar com o acórdão, eu agradeço. Pode ser assim, desembargador? Sim, pode. Então, esse é o resultado. Não houve modificação do conteúdo do julgamento, mas acolhido parcialmente. O número 60 da pauta, desembargador Paulo Dimas, direta de inconstitucionalidade do município de Ferraz de Vasconcelos. Desembargador Itamar? Observação, senhor presidente. É que está se acolhendo parcialmente. Sim, foi o que eu anunciei, o resultado. Então, desculpe. Desembargador Paulo Dimas? Senhor presidente, é só preferência, né? Só preferência. É uma ação direta de inconstitucionalidade da lei complementar 167 de dezembro de 2005, do município de Ferraz de Vasconcelos. A impugnação é quanto aos parágrafos 1º e 2º do artigo 132 dessa lei, e esses parágrafos disciplinam a licença do servidor público municipal eleito para o exercício de mandato classista. Eu digo que a autonomia legislativa e a auto-organização devem ser exercidos pelo ente público local em consonância com as regras e princípios das leis maiores. Comando questionado que, conquanto disciplina e questão atinente a direitos e deveres dos servidores municipais, matéria administrativa de interesse local, deixou de observar o preceito do artigo 125, parágrafo 1º da Constituição Estadual, disposição constitucional estadual que impõe o afastamento do servidor eleito para o cargo em sindicato com a manutenção de seus vencimentos e vantagens. E aqui, no caso, a disciplina estadual estabeleceu algumas restrições ao livre exercício da atuação sindical, né? Especificamente, como mencionei, os parágrafos 1º e 2º. O primeiro diz que somente poderá ser licenciado o servidor eleito para o cargo de presidente das referidas entidades e, normalmente, a possibilidade de afastamento de outros diretores. Aqui também o parágrafo 2º fala que a licença terá duração igual ao do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição e por uma única vez, restrição também essa, ao meu ver, incompatível com o preceito constitucional estadual. E por esses fundamentos e outros que eu alinho no meu voto, que tem 13 laudos, me abstenho de ler, já encaminhei a todos, eu estou aqui entendendo que houve realmente a constatação dos vícios apontados, houve violação efetiva ao preceito da Constituição, menciono precedentes desta Corte nesse sentido e proponho o julgamento de procedência da ação direta de inconstitucionalidade. O relator julga procedente a ação direta de inconstitucionalidade e esse é o resultado. Agora nós vamos julgar em conjunto o 57 e o 55, relator desembargador Wandercy Álvares, direta de inconstitucionalidade de Sumaré. Senhor presidente, trata de sessão direta de inconstitucionalidade, artigo 2º da Lei 5.484/3 do município de Sumaré. Eu afirmo que a ingerência ao privativo poder de administrar afeta ao prefeito municipal se deu a partir do momento em que a impugnada lei não considerou a ressalva constitucional imposta ao Poder Legislativo quando da celebração de convênios ou acordos expressamente consignada no inciso 19º romano do artigo 20 da Constituição Estadual. Ofensa à Constituição do Estado de São Paulo, em seus artigos 5º, 20º, inciso 19, 47, incisos 2 e 14. Continência entre esta DIN, manejada pela Prefeita Municipal de Sumaré, pretendo total inconstitucionalidade da Lei 5.484/13 e a DIN número 1783/89, promovida pelo Ministério Público, com impugnando apenas a expressão ou convênio contida na norma citada. Pelo meu voto, eu estou julgando procedente essa ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei 5.484/13 do município de Sumaré, prejudicando a análise de mérito da DIN, cujo objeto, proposta pelo Ministério Público, cujo objeto restou abarcado pelo resultado acima. Então, o resultado das duas, 55 e 57, ficam sendo este, senhor presidente, submeto à apreciação dos colegas. Desembargador relator, julga procedente a ação e a outra prejudicada. E esse é o resultado. Número 47 da pauta, relator desembargador Guerreiro Rezende, é uma direta de inconstitucionalidade de Estrela do Norte. Senhor presidente, senhores desembargadores, cuida-se aqui de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta contra a Lei Complementar Municipal número 84,
de 2011, de 12 de dezembro de 2011. A questão aqui, resumindo, seria a extensão ao servidor público inativo de auxílio alimentação. Além disso, a extensão desse auxílio alimentação àqueles que não estavam desenvolvendo atividade efetiva, concreta. Então, nesses dois casos, eu estou declarando inconstitucional os artigos 4º e 7 da norma municipal, dizendo que isto viola os princípios gerais de direito constitucional e viola ainda os princípios gerais relacionados ao servidor público. É meu voto. O relator julga procedente em parte, e esse é o resultado. Número 94 da pauta é o desembargador Calduro Padinha, uma preferência, desembargador, perdão de colocá-la. É uma reclamação, Vossa Excelência tem o voto 21.258 e o desembargador Macraken tem o voto 16.598. Não sei se Vossa Excelência já está preparado. Pois é, eu precisava abrir aqui então, eu vou prendário. passar então para outro, que é o número 22 da pauta, desembargador Grava Brasil, agravo regimental, prefeito do município de São Paulo e procurador-geral da Justiça. Não, minha sessão terminou 1h30. Número 22 da pauta, desembargador. Aqui, senhor presidente, obrigado. Agravos regimentais. Decisão que concedeu tutela de urgência e ação direta de inconstitucionalidade. Essa é a razão do inconformismo, estou propondo não acolhimento. No sempre do artigo 10, caput da Lei 9868 e 99, combinado com o artigo 207 do Regimento Interno desse egrégio de tribunal, sem desprezar a sumariedade da cognição externada na decisão atacada, são presentes a fumaça do direito e o perigo da demora, autorizar a suspensão do diploma inquinado inconstitucional. Não estou presente. Eu estou propondo que se confirme a decisão e que se negue provimento aos recursos, senhor presidente. Desembargador relator, nega provimento, e esse é o resultado. Número 16 da pauta são embargos de declaração, relator, desembargador Guerreiro e Rezende. Embargos de declaração, número 16. 16, eu estou rejeitando. Relator rejeita os embargos. Devolução dos valores descontados indevidamente, possibilidade, direito adquirido, princípio da irredutibilidade. Os descontos consumados não encontram respaldo na legislação em vigor, pois as vantagens pessoais incorporadas não estão abrangidas pelo teto. A obrigação da restituição emerge do reconhecimento judicial da ilegalidade do ato, aplicação dos princípios de livre acesso à jurisdição e de economia processual. Súmulas 269 e 271 do STF. A ordem foi concedida em parte. Por essas razões todas, eu estou rejeitando os embargos contra essa decisão. O relator rejeita os embargos e esse é o resultado. Número 94 da pauta, relator desembargador Calduro Padinha, uma reclamação. Senhor presidente, trata-se de reclamação tirada de habilitação de herança e inventário, na qual se impugna o teor de acórdão da lavra do desembargador Caetano Lagasta, que ao dar provimento ao agravo de instrumento entendeu inconstitucional o artigo 1790, terceiro do Código Civil. Sustenta os reclamantes ter ingressado com habilitação de herança no inventário de Vilmon de Freitas, por serem seus colaterais, o que foi impugnado pela inventariante, companheira do decújo, que pretendia ser a única herdeira, ao argumento de que os irmãos do decújo não poderiam participar da partilha por ser inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil. O magistrado determinou que fosse refeita a partilha. Enfim, senhor presidente, ele quer que prevaleça
um acórdão tomado por maioria deste egrégio órgão especial que reconheceu a constitucionalidade do artigo 1793 do Código Civil. E aqui, expressamente, o desembargador Catano Lagrasta afirmou a inconstitucionalidade, o que então estaria em desrespeito ao decidido por este egrégio órgão especial. Nós já temos um precedente aqui, e nesse sentido é que eu fiz o meu voto, não conhecendo da reclamação, sustentando que não há esta relação de hierarquia entre o órgão fracionário e o órgão especial. Mas, na época, isso foi tomado por maioria. Eu lembro bem que houve quem dissesse aqui da tribuna, falou, bom, nós estamos aqui fazendo o quê? A gente declara que é constitucional, e aí as câmaras vão e afirmam que é inconstitucional, como aconteceu no caso. Então, os argumentos vão se desdobrando. Eu, seguindo o precedente anterior, que foi tomado por maioria, e a da lavra do desembargador Paulo Dimas Mascaretti, que está aqui ao meu lado, então eu não estou conhecendo da reclamação. Mas também não sei se essa questão está a palpitar ou a exigir alguma nova apreciação. Então, meu voto, com estas explicações, não conhece da reclamação. Desembargador relator não conhece da reclamação. Desembargador Grava Brasil. Senhor presidente, acredito que é para registrar meu voto vencido, todos conhecem a minha posição, eu conheço da reclamação, penso que não é uma questão de hierarquia entre este colegiado e as câmaras, mas de respeito ao juízo constitucional, de constitucionalidade legitimamente exercido dentro da sua competência por esse órgão especial. As câmaras fracionadas estão ignorando o julgamento de inconstitucionalidade por esse órgão especial. Me parece que fica algo até sem sentido que nós estamos fazendo aqui quando não há essa observância. Estão ignorando a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, não encaminham o julgamento para o órgão competente para o exame da inconstitucionalidade, estão reconhecendo a inconstitucionalidade. Para mim é típico caso de reclamação e de inobservância desses preceitos. Eu conheço da reclamação e examinaria o mérito, mas pelos antecedentes parece que não chegaremos a essa situação. Mas eu conheço da reclamação. O desembargador Roberto Marcraken é o revisor do doutor Calduro Padim, e eu não colhi o voto dele. Senhor presidente, eu acompanho na íntegra o eminente relator, também aí da posição do doutor Grava, até porque já é a minha posição em outra reclamação. Desembargador Pires Neto. Senhor presidente, com o devido respeito, mantendo o entendimento anterior, também conheço da reclamação pelos fundamentos do doutor Grava Brasil. O desembargador prefere falar por último? Primeiro o desembargador Itamar, que é assim. Desembargador Itamar. Eu gostaria de pedir adiamento para refletir a respeito deste caso. Vossa Excelência, doutor Padim. Então, adiado. Está funcionando, não está? Não está, agora está. Então, senhor presidente, eu acho que é um ponto importante esse destacado pelo desembargador Grava Brasil, que é o fato do acórdão avançar na reserva deste plenário, afirmando a inconstitucionalidade do artigo. Mas aí eu acho que o acórdão, não sei, talvez tenha cometido uma nulidade. Quer dizer, ele, sem competência, avançou na competência do órgão especial. Então, aí me parece que é uma hipótese de nulidade do acórdão e talvez o recurso seja outro. Era isso. A pedido de vista, mesmo assim, o desembargador Damião Colga vai falar? Eu conheço da reclamação, senhor presidente. Desembargador Ganzella. Presidente, eu já de início, como votei outras vezes, eu acompanho o relator apenas para esclarecer como a discussão se abriu, que realmente se há algo que contraria uma decisão do órgão especial, mas foi feito pelo órgão fracionário,
na parte jurisdicional, existe o recurso data vênia, o recurso próprio para os outros tribunais. Nós não poderíamos, sempre com a devida vênia, nos transformar em órgão revisor na parte jurisdicional das câmaras. É só esse meu entendimento, senhor presidente. Obrigado. Desembargador Paulo Dimas. Senhor presidente, essa questão nós estudamos aí, discutimos, e eu, quando fiz os votos aqui que foram mencionados pelo relator, refleti bastante a respeito e fiz um estudo, inclusive, no âmbito do STJ e do STF, e nos votos que proferi fiz justamente o equacionamento da questão, à luz, inclusive, do que foi assentado nos tribunais superiores, dizendo que dentro do próprio órgão, dentro do mesmo tribunal, não há como se fazer essa revisão, porque não há possibilidade de revisão pelo órgão especial daquilo que foi decidido pela Câmara. Se nós partimos para esse tipo de solução, nós vamos ter aqui realmente uma função que me parece que foge daquilo que seria do sistema. Desembargador Grava Brasil. Presidente, não para aumentar o debate, mas apenas sugerir se o desembargador Itamar não gostaria de pedir vista do 20 da pauta também, que é a mesma questão, apenas para que a gente possa refletir melhor a respeito. Tá bem, senhor presidente. Eu peço então, também o 20. Está adiado a pedido do desembargador Itamar Gandhi. Eu vou conceder agora preferência ao desembargador Enio Zuliani, penitenciando-me junto à desembargadora Zélia, porque o seu tem sustentação oral, desembargadora, e o do desembargador Enio não. Então, ele pode ficar liberado quase que imediatamente. Número 11, desembargador, adiado a pedido, Vossa Excelência adiou. O desembargador Paulo Dimas já havia votado e é uma direta de inconstitucionalidade e de registro. Senhor presidente, eu cumprimento todos os colegas, agradeço essa preferência. Eu pedi vista dos autos porque sempre me posicionei contra essas extinções das ações diretas de inconstitucionalidade por aquela questão de faltar a assinatura do prefeito na inicial. Mas, nesse caso aqui, o desembargador relator tomou todas as providências cabíveis e necessárias para que fosse regularizada a representação e a parte interessada, que é o prefeito, ou agora o prefeito de registro, não tomou as providências necessárias, então eu concordo com a extinção, não tenho nada a opor ao voto do desembargador Paulo Dimas. Nós temos agora o relator? Julgo extinto. Julgo extinto. E Vossa Excelência? Também concordo. Também. Então, ambos de acordo, pode se proclamar esse resultado. O outro de Vossa Excelência, desembargador Enio Zuliani, é o de número 71, embargos de declaração. Senhor presidente, eu confesso não ter vislumbrado os vícios arguídos no voto condutor. Peço vênia para rejeitar. Então, o relator rejeita os embargos. Esse é o resultado. Eu agradeço a participação, sempre bem-vinda e consistente de Vossa Excelência. Eu agradeço, mas havia um anotado aqui, o 84, eu não sei se... O doutor Ganzella pediu vista, depois de já ter acesso ao seu voto. Muito bem. Tá adiado. Obrigado. Eu que agradeço. Uma preferência, desembargador Luiz Ambra? Não é. Aqui é Salete, é o outro. O de Vossa Excelência é o outro. É o anterior. Desembargadora Zélia? Senhor presidente, pela ordem, eu queria rever uma questão aqui preliminar nesse 77 da pauta, então eu gostaria de retirar de pauta e com isso a parte também fica dispensada de fazer a sustentação oral hoje. A eminente relatora retira de pauta o número 17, que era o único... 77. Era o único processo de Vossa Excelência hoje. Há um pedido de preferência, que é o 96 da pauta, é um agravo regimental, sou eu o relator. É uma questão de uma permissão de uso que o governo do Estado, a Fazenda do Estado está revogando, porque é necessária alienação dos imóveis para integralizar capital da empresa responsável pela gestão das PPPs do Estado.
A falta do capital, segundo os autores, coloca em risco o cumprimento do cronograma desse programa e, não havendo risco reverso, já que as reintegrações ou serão promovidas judicialmente ou por acordo com os ocupantes das glebas, pelo meu voto, estou propondo se negue provimento ao agravo regimental. Desembargador Antônio Carlos Malheiro. Peço adiamento, senhor presidente. Adiado a pedido do desembargador Antônio Carlos Malheiros. A última preferência há de ser julgada pelo eminente vice-presidente, porque eu estou impedido. É o número 82 da pauta, mandato de segurança da comarca de São Paulo, Roberto Macraque, com o voto 16.558. O impedante é Adilson Aparecido Abdala e outros, contra ato da presidência, do presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu entendo que a leitura da emenda é suficiente. Cuida-se de mandado de segurança, pedido de suspensão da execução de liminar. Presença dos requisitos da lei número 8.437/92. A concessão de liminar para que alguns particulares continuem atuando como delegados do Serviço Público de Transporte ocasiona risco de grave lesão à ordem, segurança e economia pública, considerando o sistema de transporte implantado no município, inclusive em obediência a termo de ajustamento de conduta celebrada com o Ministério Público. Eu estou denegando a segurança pelo meu voto. Sem divergência, denegar a segurança, votação unânime. Antes de passarmos às sustentações orais, nós vamos julgar alguns blocos para que se possa adiantar o trabalho burocrático da assessoria, da equipe. Então, por favor, prestem atenção nos números. Conflitos de competência. Números 4, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Desembargador Evaristo dos Santos. Signar-me impedimento no 42, senhor presidente. Impedimento no 42. Então, são julgados de acordo com os votos dos eminentes relatores. Agravo regimental, deferimento de liminar em ação direta de inconstitucionalidade. 23 e 26. Estão julgados de acordo com o voto do eminente relator. Inquérito policial, 79 e 80. Julgados também de acordo com os votos dos eminentes relatores. Arguição de inconstitucionalidades, 28 e 30. Julgados de acordo com o voto. Embargos de declaração, 15, 66, 69, 67, 70, 72, 74, 75 e 76. Julgamento de acordo com o voto dos eminentes relatores. Ação direta de inconstitucionalidade e vício de iniciativa, princípio da separação dos poderes. Números 10, 48, 51, 54, 59, 62. Desembargador Padim. Não, senhor presidente, era no final da lista, o número 83 da pauta, tem um pedido aqui que eu acabei de ver de adiamento para sustentação oral pelo município, e se ninguém se opor, eu estou diferindo, 83. Já está anotado, tanto que não está aqui, não ia chamar. 10, 48, 51, 54, 59, 62 e 58, que não sei porque voltou para a ordem aqui. Podemos considerar julgados de acordo com os votos dos eminentes relatores. Agora vamos passar para a sustentação. Senhor presidente, eu queria pedir vista do 52. 52, adiado para exame do desembargador Calduro Padim. Desembargador Xavier de Aquino. Presidente, desculpe, o número 9 já foi apregoado?
Enquanto ela verifica, eu vou fazer a chamada do sustentação oral. O desembargador relator é o desembargador Wandercy Álvares, não foi julgado. É o número 78 da pauta. O eminente procurador de justiça, doutor Gilberto de Ângeles. Eminente desembargador presidente, eminente desembargador relator, eminentes desembargadores componentes deste colendo órgão especial. A Procuradoria usa da palavra, em primeiro lugar, ousando divergir do elevado entendimento esposado pelo membro do Ministério Público que oficiou nesses autos de habeas corpus, para manifestar a sua convicção sobre a denegação da ordem. Causou surpresa, nesse momento, ouvir do nobre advogado, Dr. Paulo, a quem cumprimento, que um membro do Ministério Público houvesse se manifestado da forma como fez. A rigor, como o habeas corpus é impetrado perante o órgão especial, a atribuição para oficiar-se é o setor de competência originária que está a nosso cargo na Procuradoria-Geral de Justiça, e não da Procuradoria de Habeas Corpus. De qualquer forma, ouso divergir daquele posicionamento, porque se trata aqui de uma apuração de um fato muito delicado, que está sendo cuidadosamente apurado sob a presidência do desembargador Malheiros, e que não pode se falar em decadência nesse caso, porque tudo indica que se trata de uma lesão corporal acontecida no âmbito doméstico. E, como se sabe, recentemente o Supremo Tribunal Federal, na ADIM 4424 do Distrito Federal, assentou com todas as letras, com um único voto vencido, que no caso de lesão corporal no âmbito doméstico, seja leve, grave, gravíssima, dolosa, culposa, a ação penal é sempre incondicionada. Eu chamo a atenção de Vossas Excelências que esse pronunciamento do Supremo não foi modulado. Esse pronunciamento não valeu daí para frente. Esse pronunciamento apenas aclarou o entendimento conforme a lei, dizendo que nunca era exigida a representação. E por esse motivo mesmo que a Procuradoria jamais cogitou de requerer ao senhor excelentíssimo relator que conduz o inquérito policial o reconhecimento da decadência e a extinção de punibilidade. Só isso acho que seria suficiente para a denegação da ordem. E esse é o ponto principal da impugnação. Eu estou de posse da inicial do habeas corpus, e se fala aqui que há outras irregularidades, inclusive com a pretensão de se ouvir, com uma indevida intervenção da vítima nesses autos. Eu gostaria de relembrar que o próprio Código de Processo Penal, embora não habilite a vítima a se habilitar como assistente de acusação antes de instaurar a ação penal, não veda a intervenção da vítima no inquérito. É o que diz o artigo 14. O ofendido ou o seu representante legal e o indiciado poderão requerer diligência que será realizada ou não a juiz da autoridade. O excelentíssimo senhor relator é que vai avaliar se aquelas diligências requeridas são pertinentes, necessárias ou não. Quanto ao exame de corpo de delito, embora realmente a vítima não tenha se submetido no momento apropriado, há registros da lesão na ficha clínica. Nada impede a feitura de um laudo indireto com base nessa ficha clínica. Esse inquérito, por sinal, já havia uma promoção de arquivamento de nossa autoria. Se desconhecia outros elementos de provas.
A gente só contava com o depoimento da vítima e o depoimento do ilustre juiz de direito investigado. Só que aportaram aos autos importantes elementos de convicção oriundos da Corregedoria Geral de Justiça, sinalizando a necessidade de se continuar naquela apuração. Então, tudo está sendo desenvolvido, quero crer, com a maior regularidade e legalidade possível. A situação da testemunha arrolada será apreciada no momento oportuno, no momento do seu depoimento, as condições de regularidade e legalidade do seu depoimento. Enfim, diante dos argumentos expostos pelo ilustre impetrante, a Procuradoria se sente no dever de opinar pela denegação da ordem e continuação das investigações, porque não ocorre prescrição. A prescrição é 8 anos de prazo prescricional e esse fato é de 2011 só. Muito obrigado, Excelência. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, queria parabenizar tanto a defesa quanto o membro do Ministério Público pelas sustentações e passo a leitura do meu voto, senhor presidente. Não verifiquei na apreciação inicial deste habeas corpus e ainda não considero presente lesividade ou constrangimento ilegal ao paciente com a prolação do despacho pela autoridade coatora que se limitou a declarar que, aspas, os requerimentos formulados nesta serão oportunamente apreciados, fecho aspas. Não houve negativa, mas apenas adiamento para o momento oportuno, com maiores elementos para se verificar com exatidão a natureza delitiva da imputação e a efetiva incidência do reconhecimento da decadência. Não há nenhuma determinação teratológica ou ilegal a ser reparada pelo remédio heróico preventivo. Nos limites angustos desse remédio constitucional, não há lugar para análise da matéria veiculada, que no caso vertente, atinge o mérito, máxime quando não houve nenhum pronunciamento capaz de ensejar prejuízo ao paciente. E a designação da audiência para a oitiva das testemunhas, folhas 533, tampouco acarreta a lesividade a ser sanada pelo Instituto eleito, porquanto ausente constrangimento ilegal ou ilegalidade nesta quadra. Demais, em que pese o respeitoso entendimento esposado pelo douto Procurador-Geral de Justiça em seu parecer, folhas 552/555, afirmando presente constrangimento ilegal tanto pelo não reconhecimento da decadência quanto pela falta de provas do delito imputado ao paciente, o caso comporta cautela na análise das circunstâncias em que ocorreram os fatos noticiados entre o paciente e a vítima. E o que se depreende das informações prestadas pelo senhor desembargador relator do inquérito policial, autoridade apontada como coautora, onde afirma o que se constata claramente pelo texto do artigo 41 da Lei 3.340/2006, Lei Maria da Penha, que, acontecendo lesões corporais dolosas, ainda que leves, contra a mulher no contexto de, aspas, violência doméstica ou familiar, fecho aspas, passou a ação penal a ser incondicionada, vez que o artigo 88 e toda a Lei 9, 99 e 95 teve vedada sua aplicação a esses casos. Supremo Tribunal Federal, do 4424 e ADC 19, relator ministro Marco Aurélio. Assim cai por terra a pretendida contagem do prazo decadencial de 6 meses, proclamada pelo impetrante, tendo lugar o prosseguimento da persecução criminal, nos termos presididos pela digna autoridade impetrada, cuja decisão em prosseguir na dilação probatória também se mostra pertinente, até mesmo para o fim de se apurar, com segurança, a efetiva existência de provas capazes ou não de permitir a instalação de eventual ação penal. Pelo meu voto, eu estou denegando o habeas corpus, senhor presidente. Eminente relator, denega a ordem. E esse é o resultado. Eu agradeço a participação do Dr. Paulo e a participação do eminente procurador. Número 90 da ordem, relator desembargador Itamar Gaino. Desembargador Malheiros. Constou, evidentemente, meu impedimento neste último caso. Sim, está anotado. Desembargador Itamar Gaino é o relator. Eu convido o advogado Dr. Tomás Carlos de Almeida para a sustentação. Mandado de segurança, impetrante Ione Ferreira Dias, impetrado prefeito de São Paulo. Consulto o nobre advogado se dispensa a leitura do relatório. Então, Vossa Senhoria já está com a palavra pelo prazo regimental. Boa tarde, nobre presidente, nobres desembargadores,
nobres colegas. É um caso bastante simples. A impetrante ela é servidora pública municipal e, através de uma denúncia anônima, ela foi submetida à comissão de apuração na Secretaria de Educação Municipal por descumprimento de suas funções e seus encargos. Ela foi considerada infratora e foi apenada com 5 dias de suspensão. Recorreu dessa decisão em sede administrativa e foi reduzida sua punição para 2 dias de suspensão. Ainda inconformada com o resultado, recorreu novamente, endereçando o recurso ao senhor prefeito do município de São Paulo. O recurso não foi conhecido pelo senhor prefeito, que considerou já estar encerrado em instância administrativa. Sustentou ser admissível o único recurso em instância administrativa. No entanto, a razão do recurso é o Estatuto Municipal dos Servidores Públicos do município de São Paulo, que dispõe que o prefeito é a última instância para análise de recursos administrativos. Nesse sentido, eu venho até Vossa Excelência para pedir a concessão da segurança, de modo que seja apreciado o recurso pelo seu prefeito da cidade de São Paulo. Obrigado. A palavra ao eminente relator. Cumprimento o advogado pela sustentação. Há uma preliminar de inépcia da petição inicial, suscitada pela autoridade impetrada, a qual eu estou afastando, uma vez que essa inicial preenche os requisitos legais. E a tese que eu sustento é no sentido mencionado pelo eminente advogado, de que o Estatuto do Funcionário Público Municipal, da Lei 8.989 de 79, regulado pelo Decreto 43.233 de 2003, realmente prevê o recurso ao prefeito. Então, a tese que eu sustento, acho desnecessário ler o teor inteiro do voto, é a seguinte: a Lei 14.141 de 2006, do município de São Paulo, que, regulando o processo administrativo, aqui digo, processo administrativo geral, dispõe, no seu artigo 36, sobre o cabimento de um único recurso à autoridade superior à que decidiu originalmente, não se aplica, neste aspecto, ao processo administrativo disciplinar, uma vez que este é regulado pelo Estatuto dos Funcionários Públicos, Lei 8.989 de 79, e pelo Decreto 43.233 de 2003, prevendo este o recurso hierárquico à autoridade imediata, a que aplicou a punição, e, finalmente, ao prefeito. Há previsão expressa na normatividade específica, então não há razão para se aplicar uma lei geral, que é essa 14.141, que inclusive diz ela própria sobre a sua aplicabilidade subsidiária, quando não houver norma específica em outro âmbito administrativo. Então, senhor presidente, pelo meu voto, concede-se a ordem. O eminente relator concede a ordem e esse é o resultado. Agradeço a participação de Vossa Senhoria. Nós temos alguns agravos regimentais adiados. O primeiro dele é o de número 2 da ordem. O desembargador Antônio Carlos Malheiros foi o relator, já votou, adiado a pedido do desembargador Grava Brasil, que comparece com seu voto 290. Número 2. Senhor presidente, estou acompanhando o relator, não tenho declaração de voto. Número 2 da pauta, né? Relator e revisor e segundo juiz de acordo, negando o provimento agravo, esse é o resultado. Número 7 da ordem,
o relator, o desembargador Evaristo dos Santos, foi adiado simultaneamente a pedido dos desembargadores Roberto Macracken e Márcio Bartoli. Desembargador Roberto Macracken, voto 16.672. Senhor presidente, eu já enviei o meu voto a todos os ilustres colegas e, com todas as vênias do ilustre relator, eu estou julgando improcedente a presente ação, pelos motivos expostos no meu voto. Desembargador Márcio Bartoli. Presidente, também remeti voto a todos e também meu voto é nesse mesmo sentido, julgando improcedente a ação. Então, abriu-se a divergência. Ninguém mais quer se manifestar, vou colher os votos. Desembargador... Eu respeitosamente acompanho a divergência. Desembargador Decano. Com a divergência, senhor presidente. Desembargador Guerreiro Rezende. Também. Desembargador Xavier de Aquino. Divergência. Desembargador Pires Neto. Doutor, data vênia. Desembargador Antônio Carlos Malheiros. Divergência. Desembargador Ferreira Rodrigues. Com o relator. Desembargador Péricles Pisa. Divergência. Desembargador Calduro Padim. Com o relator. Desembargador Luiz Soares de Mello. Desembargador Grava Brasil. Desembargador Paulo Dimas. Divergência, senhor presidente. Desembargador Luiz Ganzerla. Divergência. Desembargador Itamar Gaino. Com a divergência. Desembargador Vanderci Álvares. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Arantes Teodoro. Com a divergência. Desembargador Tristão Ribeiro. Com a divergência. Desembargador Vice-Presidente. Com divergência. Desembargador Damião Coga. A divergência. Desembargador João Carlos Salete. Também, senhor presidente. Desembargador Roberto Mortari. Divergência. Então, julgaram improcedente. O relator é o desembargador Roberto Macracken e declara voto o desembargador Getúlio Evaristo. O desembargador Márcio Bartoli ele também declara. Número de ordem no desembargador Márcio outra vez? Ah, desculpa. Desembargador, número de ordem 9, o relator é o desembargador Luiz Ganzerla, foi adiado a pedido dos desembargadores Xavier de Aquino, Roberto Macracken e Vanderci Álvares. O eminente relator julga a ação improcedente, é uma direta de inconstitucionalidade da comarca de Assis. Desembargador Xavier de Aquino. Senhor presidente, eu enviei o voto a todos e eu vislumbrei inconstitucionalidade da lei que obstaculiza o bom andamento do poder executivo local. Por esses fatos eu estou julgando procedente. Procedente. Desembargador Macracken. No mesmo sentido do desembargador Xavier de Aquino, eu acho que até o 4º grau, em determinadas circunstâncias, se torna um pouco exagerado, com todas as vênias, a questão do nepotismo. E nós temos hoje uma súmula vinculante que, na verdade, ainda que não vincule a esta ação, mas deu um norte comportamental no tocante ao nepotismo aqui no país. Então, peço vênia ao ilustre relator para acompanhar o desembargador Xavier de Aquino. Desembargador Vanderci. Senhor presidente, eu também entendo que esse alargamento até o 4º grau afronta os princípios da moderação e da razoabilidade. Por isso, também pedindo vênia ao relator, eu declaro a inconstitucionalidade dessa lei no município de Assis. Desembargador Luiz Ganzerla. Senhor presidente, a matéria realmente traz uma certa perplexidade, porque realmente existe uma súmula vinculante, que é a de número 13, que veda a contratação de parentes até o 3º grau. A lei aqui de Assis realmente ela avançou e foi até o 4º grau. Eu fiz questão até de manter uma posição nesse sentido, porque eu também fiquei na dúvida sobre a possibilidade de nós declararmos uma inconstitucionalidade de uma lei com base numa súmula vinculante. Mas por isso é que eu fiz questão de ouvir as luzes dos demais componentes do órgão, mas de toda forma eu mantenho o meu voto porque eu trouxe a dúvida, por isso eu estou mantendo o voto, senhor presidente. Então, vamos escolher os votos. Eu respeitosamente acompanho a divergência. Desembargador Gonzaga Franceschini. Divergências. Desembargador Guerreiro Rezende. Divergência. Desembargador Antônio Luiz Pires Neto. Divergência. Desembargador Malheiros. Divergência. Desembargador Ferreira Rodrigues. Desembargador Péricles Pisa.
Desembargador Evaristo dos Santos. Desembargador Calduro Padim. Desembargador Luiz Soares de Mello. Desembargador Grava Brasil. Desembargador Paulo Dimas. Desembargador Itamar. Divergência, senhor. Desembargador Arantes Teodoro. Divergência, senhor presidente. Desembargador Tristão Ribeiro. Uma divergência. Desembargador Eros Picelli. Também, divergência. Desembargador Damião Koga. Divergência. Desembargador Márcio Bartoli. Também. Desembargador João Carlos Saletti. Também, senhor presidente. Desembargador Roberto Mortari. Divergência. Então, prevaleceu a procedência. Relator, eminente desembargador Xavier Aquino. O relator declara. Quem mais quer declarar? Desembargador Vandercy. Declaro também, senhor presidente. Eu passo agora a presidência dos trabalhos, eminente vice-presidente, para julgamento de processo que eu estou impedido. O número 14 da pauta são embargos de declaração da Comarca de São Paulo. Antônio Carlos Malheiros, 30455, Grava Brasil, 0291. São embargos declaratórios. Eu não sei se já houve início de julgamento. Com a palavra o relator. Já houve início de julgamento. Eu havia feito uma breve leitura e fiz a correção com base no voto de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência permitir, eu continuo com o acordo. Se Vossa Excelência quiser ficar com o acordo também, mas eu estou concordando com o seu voto que seria divergente. Eu já fiz a correção no meu aqui. Então, portanto, eu estou acolhendo. Sem efeito modificativo. Sem efeito modificativo. Não, Vossa Excelência está colocando isso no voto, não me importa. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Então, não havendo, só há convergência, não há divergência. Então, acolhidos os embargos, votação unânime. Sem efeito, né? Sem efeito modificativo. Número 85 da pauta, mandado de segurança Comarca de São Paulo, desembargador Paulo Dimas, com o voto 18.277, Municipalidade de São Paulo, impetrante. Com a palavra 85. Senhor presidente, é um mandado de segurança em face de decisão do presidente que afastou a aplicação das liminares concedidas nas ADINs que eu menciono, a pedido de sequestro de rendas da Municipalidade de São Paulo, formulados por expropriados para satisfação de precatório vencido e não pago, determinando o bloqueio do valor devido pelo sistema Bacen-Jude. Eu digo que o ato apontado como coator merece o desistir. Anterior ao acordo desse órgão especial que já havia afastado a incidência do regime da emenda 62 em relação ao precatório objeto do pedido de sequestro, legislação superveniente somente abarca situações futuras, não podendo retroagir para atingir aquelas já consolidadas. Medidas cautelares definidas pelo pretório Celso, que eu menciono, que não foram concedidas com eficácia retroativa e não podem abarcar o pedido de sequestro formulado pelos credores e há muito deferido. Constrição que, de resto, poderia mesmo recair sobre conta geral do município, haja vista que a conta específica, administrada pela presidência da Corte, destina-se à satisfação dos precatórios municipais, segundo o regime especial instituído no artigo 97 do ADCT, que não se aplica ao crédito dos autores, devendo, então, ser liquidado de forma distinta e autônoma. Senhor presidente, então, pelo meu voto, eu denego a segurança impetrada pela municipalidade. Se ninguém pedir vista, eu estou pedindo vista para mim mesmo. Então, após o voto do relator, vista para mim. Pronto. Para eu. Número 89 da pauta, mandado de segurança da Comarca de São Paulo, desembargador Guerreiro Rezende, com voto de 38.468, petante a Vanessa Ito de Camargo. Com a palavra. 89, né? Mandado de segurança. Concessão de licença sem vencimentos para tratar de assuntos particulares. Inadmissibilidade. Na ocorrência de ilegalidade ou abusividade, a concessão de licença está adstrita ao juiz discricionário de administração pública, nos termos do artigo 202 do Estatuto. O afastamento é inconveniente ao interesse do serviço manifestado pelo presidente do Tribunal de Justiça. Precedência desse órgão especial, incabível a condenação no horário, segurança denegada.
Ninguém se opõe. Então, denegar a segurança, votação unânime. Número 91 da pauta, outro mandado de segurança, com o mesmo relator, voto 38483, desembargador Guerreiro Rezende. Socopal, Sociedade Comercial de Corretagem Seguros e Participações. Com a palavra. Mandado de segurança, votado pelo presidente do tribunal, que suspendeu o pedido de sequestro de rendas públicas da Municipalidade de São Paulo. Descumprimento de acórdão desse colendo órgão especial, determinando o prosseguimento do pedido de sequestro e inocorrência. A nova suspensão teve como fundamento o decidido na suspensão de liminar número 539 emanada da Suprema Corte. O ato atacado apenas cumpriu determinação judicial, inexistindo ilegalidade ou abusividade. Eu estou negando a segurança e verifiquei hoje pela internet que até agora a superior instância não julgou essa suspensão no mérito. Ninguém se opõe. Votação unânime, denegaram a segurança. Número 93 da pauta, mandado de segurança de São Paulo, desembargador Vandercy Álvares, com voto 23.177, Márcio Prado é o impetrante. Com a palavra. Senhor presidente, fazer leitura da emenda que dá o retrato do meu voto. Mandado de segurança preventiva, inscrição em processo de remoção de oficial de justiça, indicando como critério de desempate a união de cônjuges. Impetração visando resguardar resultado favorável ao demandante. Manifestou desistência, eu estou exatamente dando pela perda do objeto, como homologação, extinção do feito com base no artigo 267, 8º do CPC, julgando extinto o feito sem conhecimento do mérito, senhor. Se ninguém se opõe, então, a extinção do feito, votação unânime. Não vamos discutir aqui se é denegação ou se é extinção, não é? Com a palavra, Vossa Excelência, devolvo. Eu agradeço a imprescindível participação de Vossa Excelência na condução dos trabalhos. Nós só temos agora poucos processos, eu consulto se não é melhor nós terminarmos a pauta, assim todos ficam liberados. O primeiro é o número 44, desembargador Guerreiro Rezende, tem o voto 38344, é um crime de calúnia, injúria e difamação. 44 da pauta. Está aí com você já. Ah, está aí. A questão aqui é a seguinte: apuração de eventual prática de crime de abuso. Proposta de arquivamento pela Procuradoria da Justiça. Colhimento de rigor. Pedido definido. Apresentação arquivada. Inteligência do inciso 1 do artigo 3º da Lei 8.038. Esse é o meu voto. Pelo arquivamento, a pedido. O eminente relator opina pelo arquivamento. Determina-se o arquivamento desses autos contra a autoridade com base no inciso 1, artigo 3º da Lei 8.083. E esse é o resultado. Número 45 da pauta, desembargador Itamar Gaino, direta de inconstitucionalidade, Santa Bárbara do Oeste. Aqui, senhor presidente, as leis que eram questionadas foram revogadas por uma nova lei. Então, a ação perdeu objeto. Estou extinguindo sem solução de mérito. E esse é o resultado. Número 56 da pauta, outra direta de inconstitucionalidade, desembargador Evaristo dos Santos, Santa Bárbara do Oeste, igualmente. Aqui, senhor presidente, é um pouquinho mais complicado. É uma questão também lá de Santa Bárbara do Oeste, é uma reorganização de estrutura administrativa do quadro de cargos em comissão do DAE, Departamento de Águas e Esgoto Municipal. Criação de cargos, diversos cargos de concurso e comissão, na observância dos pressupostos necessários, funções próprias de cargos de provimento efetivo, justificava a dispensa de realização de concurso, inadmissível a contratação de servidores em comissão para ocupar cargos de assessoramento jurídico do preenchimento privativo a funcionários de carreira, regime selitista, impossibilidade em face da incompatibilidade de natureza dos cargos comissionados, inegável afronta de norma constitucional ao desconsiderar como limite remuneratório no âmbito municipal ou do subsídio do chefe do Poder Executivo local, entendo violados os artigos 37, inciso 2, 5º e 9º da Constituição Federal, 98, 99, 100, 101, 111, 115, 2 e 5 e 144 da Constituição Estadual. Precedentes, inconstitucionalidades do artigo X, Y, enfim, faço uma série de indicações aqui, declaradas sob modulação de efeitos,
nos termos do artigo 27 da Lei 9.868 de 99. A modulação é no sentido de que se 30 dias a partir da intimação da medida liminar, e folhas 33 concedida nesses autos. Então, se vigore a declaração a partir de então apenas. O eminente relator propõe modulação e esse é o resultado. Número 61, outra direta de inconstitucionalidade, desembargador Roberto Macraken, Guarujá. Senhor presidente, cuida-se de ação direta de constitucionalidade, ajuizada pela ilustre prefeita local, em face da Lei 4.024 de 2013, que dispõe sobre as normas de funcionamento de boates, casas noturnas, casas de shows e estabelecimentos similares, e da outras providências. Lei Orgânica Municipal, que não se apresenta como parâmetro de controle de constitucionalidade, e na ocorrência, a meu ver, de vício formal de iniciativa que implique violação ao princípio da separação de poderes. Outro sim, também não se verifica nenhuma violação à competência legislativa privativa à União. Existe evidente interesse local, e Guarujá é uma cidade turística, e esse tipo de cautela, a meu ver, é muito bem-vinda. Então, eu estou, pelo meu voto, julgando improcedente a presente ação. Eminente relator, desembargador Eros Picelli. Eu só queria me posicionar, mesmo impondo penalidade, não há invasão de competência? Eu estou sinceramente perguntando porque no passado o órgão especial se inclinava quando havia penalidade, a gente estaria impondo ao prefeito a fiscalização. Eu estou realmente só indagando. Então, nós já temos, até eu trago precedentes, nós já temos casos em que o próprio órgão especial acolheu. Obviamente que aquela tragédia do sul do país motivou esse tipo de situação, mas entendo que não há esse tipo de situação no caso. Eu procurei detalhar o máximo possível. Desembargador Paulo Dimas. Não, senhor presidente, só para passar ao desembargador Eros, que nós temos reiteradamente, em muitos casos aqui, considerado que esse dever de fiscalização é connatural do poder de polícia, que é reservado ao município. E isso não implica em cargos adicionais e nem implicaria, por si só, na inconstitucionalidade da lei. Então, nós temos pelo menos nos últimos tempos, perfilhado esse entendimento. Desembargador Evaristo dos Santos. Vênia, observação do doutor Paulo Dimas, eu tenho mantido o antigo entendimento do tribunal, da órgão especial, no sentido de que essas imposições de penas ou ingerência ou criação de fatos, ou base de fatos impuníveis com novas penalidades, no meu modo de ver, implica data máxima vênia em imposições. Razão pela qual eu estou pedindo vista desse processo para examinar sobre esse aspecto. Então, adiado a pedido do desembargador Evaristo dos Santos. Desembargador Paulo Dimas também? Hoje mesmo nós votamos aquele caso do desembargador Bartoli, a respeito daquela questão dos óleos lubrificantes, ou coisa parecida, prevaleceu essa posição. Eu fiquei vencido. E o desembargador Evaristo dos Santos ficou vencido, que era o relator do caso. Então, adiado a pedido do desembargador Evaristo dos Santos. Número 63 da pauta, desembargador Itamar Gano é o relator. É uma outra direta de inconstitucionalidade, agora de Itapecerica da Serra. Aqui, senhor prefeito, senhor presidente, desculpe, estou com esse negócio de prefeito na cabeça. Há uma irregularidade formal no processo, porque o prefeito não subscreveu a petição inicial e não otorgou procuração ao advogado com poderes específicos. Embora intimado especificamente para sanar a irregularidade, ele não o fez. Então, estou indeferindo a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Esse é o resultado, não havendo oposição. Mandado de injunção número 81, desembargador Péricles Pisa, o relator. Senhor presidente, mandado de injunção oficial administrativa junto à Secretaria Estadual da Saúde. Pretensão aposentadoria especial.
especial. Direito assegurado na Constituição Federal, artigo 40, parágrafo 4º, itens 2 e 3, e artigo 57, parágrafo 5º, da Lei 8.213/91, alegado à comissão do governador do Estado. Questão decidida por esse órgão especial. Ausência de elementos comprobatórios acerca de possuir direito à aposentadoria especial. Propõe a denegação da ordem. Desembargador relator, propõe-se denegue a ordem. E esse é o resultado. O último da pauta, o relator desembargador Guerreiro e Rezende, voto 38.843, é o número 87 da pauta, é um mandado de segurança de DP Barros Arquitetura contra a Prefeitura de Taboão da Serra. Essa questão aqui é o seguinte: funciona aqui o Tribunal de Contas, que tem legitimidade passiva para o efeito do mandado de segurança. Ocorreu aqui um processo administrativo e o Tribunal de Contas puniu a empresa. A empresa alegou cerceamento de defesa e violência ao princípio da razoabilidade. Eu estou entendendo que não há que se falar em qualquer tipo de ilegalidade ou abuso de poder cometido pela autoridade taxada por coatora, que é o conselheiro do Tribunal de Contas. Houve regular notificação da impetrante pelo Diário Oficial do Estado de todos os atos decisórios proferidos no processo licitatório em questão, precedentes desse órgão especial. Eu estou rejeitando as preliminares e estou denegando a segurança da empresa. Eminente relator, denega a segurança e esse é o resultado. Eu agradeço a colaboração do desembargador Grava Brasil. Senhor presidente, posso ter me equivocado, mas o número 12 da pauta não foi julgado? Não chegou à secretaria do tribunal. O gabinete mandou, mas não houve. Vai ficar como sobra. Obrigado. Desembargador Gonzaga Franceschini. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma proposta aos ilustres integrantes do órgão especial, pedindo licença até aos eminentes colegas. Eu gostaria que a cúpula do Tribunal de Justiça ficasse nos lugares normais, ou seja, o vice-presidente à direita do presidente, o corregedor à esquerda do presidente, em seguida, sim, seguir-se-ia a ordem de antiguidade. Eu confesso que estou até constrangido em ver meu ilustre vice-presidente tão longe, né? Não que os que estão longe não mereçam todo o respeito, mas eu acho que seria pertinente, seria muito cabível que a cúpula do tribunal estivesse aqui, ao lado do nosso presidente. É uma proposta que eu faço de alteração dos lugares durante as sessões do colégio do órgão especial. Agradeço, vamos verificar se isso é possível. Como tudo que vem de Vossa Excelência, extremamente sensato, ponderável. Desembargador Paulo Dimas. Senhor presidente, só para registrar meu impedimento número 20, que eu estou vendo que já foi julgado, e diante da proposta aí do desembargador, eu digo que não me oponho. Acho que Vossa Excelência for estudar isso ou deliberar isso, me parece adequado. O impedimento foi anotado. Nós temos 49 processos pautados para a próxima sessão, que pode começar então às 13 horas. E mais aqueles que Vossa Excelência remeterem à Secretaria. Desembargador Malheiros. Senhor presidente, só para cumprimentar e agradecer ao Conselho Superior da Magistratura por ter tomado posse numa festa tão bonita que nos agradou a todos. Muito obrigado, desembargador Malheiros. A festa era de todos. Então, muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão.